Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos o prazer de ter connosco o Luís Mesquita Dias, uma personalidade incontornável do setor agrícola, com uma série de funções importantíssimas a vários níveis e que recentemente assumiu a presidência da Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odmira e Algesur, basicamente do Sudoeste Alentejano, que representa cerca de 30 associados, mas mais do que isso, eu diria que é o centro de muita da produção hortofrutícola nacional, onde em 2.000 hectares de produção estas empresas faturam mais de 200 milhões de euros, 80% dessa produção dedicada à exportação, com mais de 3.500 postos de trabalho e com uma série de desafios que é sempre importante de enaltecer. E, portanto, Luís, com este desafio e essas novas funções, falaria um bocadinho o que são estes novos desafios que a ASA tem pela frente. Muito obrigado, Pedro, em primeiro lugar pelo convite, em segundo pela introdução, claramente excessiva, mas isso faz parte. Muito obrigado. É um prazer e vou tentar ser tão sintético quanto possível. Realmente a minha ligação à ASA, em representação da Vitacresce, já tem bastantes anos, mas a ASA fez um percurso relativamente estável e de low profile, porque também tem vindo a dispor de recursos muito, muito limitados para a sua atuação. Mas não só por isso, porque, enfim, as coisas corriam de forma relativamente estável, até que de há uns anos a esta parte, e há relativamente, com uma intensidade acrescida há relativamente pouco tempo, há um conjunto de desafios que se colocaram e que nos fizeram ter que repensar a associação, fazendo com que ela desse um salto quantitativo e qualitativo importante, porque os desafios também são acrescidos. Sintetizando os desafios, e eles são seguramente mais do que estes, o primeiro deles é a água. A água é um desafio para o planeta, é um desafio para o país, seguramente, é um desafio para o sul do país, por maioria de razão, e os últimos anos, com pluviosidades decrescentes e, sobretudo, irregulares, conduziu a que aquilo que parecia um bem mais ou menos inesgotável para a nossa região, a partir da barragem de Santa Clara, tem vindo a dar nota de que requer uma atenção muito grande e precisa de muito trabalho, muito estudo, muita compreensão. Portanto, esse é talvez o primeiro desafio e aquele que mais nos preocupa neste momento. Mas há mais. Um segundo desafio importante, que também tem vindo a ser, de certa forma, crescente, tem a ver com a percepção do impacto social e ambiental que a nossa atividade agrícola, desta agricultura moderna que fazemos, tem sobre a região. E, com muita frequência, ouvem-se opiniões que são respeitáveis, mas, quanto a nós, altamente contestáveis, e praticamente sempre sem um contraditório. Portanto, o outro desafio que entendemos é que devemos não só entender melhor a região, como comunicá-la. E o terceiro grande desafio não é de hoje, mas também não tem vindo a melhorar-se, se calhar pelo contrário, que é o da teia e da complexidade de todos os organismos que gerem esta região e que tornam extremamente difícil aos empresários fazer acontecer as coisas. Porque o que quer que se faça aqui requer tantos parceiros e os parceiros são tão desarticulados e às vezes até conflituantes que primeiro que se consiga entre pensar uma ideia, mesmo que haja dinheiro para a fazer e pô-la em marcha, é quase missão impossível. E, portanto, os três grandes desafios
Não vamos conseguir dar resposta a todos seguramente neste mandato. Isto não é um trabalho para um ano, nem para dois, é um trabalho mais à la longue, mas decidimos fazer três grandes tipos de ações. A primeira tem a ver com três grandes estudos que nós pensamos vão ajudar muito a conhecer realmente a situação em que estamos, a situação em termos de água, em termos sociais, em termos ambientais. E são estudos realmente independentes, feitos por técnicos conceituados, em que seguramente se vai ver que muito do que aqui se passa e se faz é bom, mas há ainda coisas que precisam de ser melhoradas. E não vamos ter dúvida nem problema nenhum em partilhar aquilo que ainda não está bem e que deve ser melhorado. Portanto, é o nosso contributo para a região, ir inclusivamente para além do mundo agrícola só e olhar para a região como um todo. O segundo aspecto que vai resultar deste primeiro, à medida, e não vamos esperar pelo fim dos estudos que vão ser demorados, à medida que os estudos e a sua evolução nos vai dando informação sobre o terreno, nós vamos encetar um trabalho de comunicação, um plano de comunicação bastante frequente, que vai começar de uma forma ainda relativamente tímida, mas que já começou com a publicação de uma newsletter que pela primeira vez não vai ficar confinada aos associados, mas vai ser distribuída por tudo que sejam stakeholders no país inteiro, que nós entendamos que é importante que sejam informados e portanto, com essa comunicação nós pensamos ajudar a clarificar realmente qual é a situação que vivemos, o que é que está bem e o que é que tem que ser melhorado. E para fazer estes dois aspectos, quer os estudos, quer o plano de comunicação, vamos ter que reforçar financeiramente e com recursos humanos a associação. Financeiramente, vamos pela primeira vez tentar ter acesso a fundos europeus, provavelmente o SIAC Qualificação, para ver se conseguimos gerar o dinheiro para fazer estes estudos, que são necessariamente caros. E, a nível de recursos humanos, vamos reforçar a pequeníssima equipa que temos, que na prática é a Margarida Carvalho, que faz um trabalho impossível, poucas pessoas fariam tanto, uma só pessoa faria tanto como ela faz, mas que não consegue fazer tudo, nem de forma nenhuma, e portanto vamos reforçar com um ou dois técnicos, a nível de estagiário primeiro, depois espero que entrando para os quadros mais tarde, a nossa equipa. Se calhar, para concluir, e quase que não te deixei de fazer perguntas, porque fiz tudo de seguido. Não, mas está impecável. A mensagem é exatamente essa e acho que está muito bem caracterizado o desafio e aquilo que são o enorme trabalho que há pela frente, porque de facto é uma área que tem sido assolada de alguma pressão mediática também, algum constrangimento por estarem integrados dentro do parque, etc. Portanto, imagino até que seja, e mesmo assim, estamos a falar de algumas das empresas mais exportadoras do país no setor agrícola e que numa área tão pequena representam quase 3% do nosso produto agrícola nacional e, portanto, isso é de louvar, não é? É extraordinário, ainda bem que falas nesse número, porque tenho também um outro número que costumo citar e que aqui não disse, mas que se calhar vale a pena lembrar. Esta zona, esta região, este perímetro de rega, exporta 15% da totalidade dos frutos, legumes e flores exportados pelo país. É impressionante. Dificilmente encontraremos outros 7.000 hectares, e estamos a falar de 7.000 hectares, porque o perímetro tem 12.000, mas só 7.000 é que estão a ser irrigados. 7.000 exportam 15% das exportações totais de frutas, legumes e flores do país. É impressionante e pouca gente sabe esses números. Pouca gente sabe estes números. O desafio da comunicação é de facto importante. Portanto, se calhar eu concluía, para não passar muito dos tais 5 minutos, dizendo que, naturalmente, estas coisas têm que ter alguma componente de marketing e de imagem, e para isso refrescámos um bocadinho a maneira como transmitimos esta nova comunicação e estilizámos a nossa cegonha. Portanto, temos hoje uma cegonha que nós dizemos
que é o símbolo da região. Uma cegonha que, se olhar com atenção, essa cegonha estilizada, a asa da cegonha são folhas. E com essa simbiose tentamos transmitir a importância que nós damos ao equilíbrio da flora e da fauna desta região, depois com uma assinatura que diz isso mesmo. Nós pretendemos transmitir a essência do Sudoeste, que é esse o slogan da associação nesta sua nova etapa. Muito bem, Luís, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, acho que foi um contributo excelente e muito boa sorte para todo esse desafio e toda essa ambição que tão bem descreveste e, portanto, muito sucesso para esse vosso empreendimento. Muito obrigado, Pedro, foi um prazer. Um abraço, foi mais um Favas Contadas e até breve. Obrigado.